A impossibilidade de um estado propriamente de livre-arbítrio é algo bem consagrado cientificamente. Agora, politicamente e no senso comum, é tão difícil veicular isso, é tão difícil explicar isso. O Sapolsky Que entra comprou. também a responsabilidade moral, né? Exatamente, cara. Mas É, primeiro batendo o martelo na questão do livre-arbítrio, do sim, livre-arbítrio mesmo. Beleza, nós não temos o livre-arbítrio total. Isso eu acho sim, que é um. sim, Praticamente todo mundo concorda com isso. Se você nascer na Indonésia, você não vai ter o mesmo comportamento que você nasceu aqui no Brasil. Agora, o fato de eu pegar essa caneta aqui agora e soltar ela, sim. quem está definindo isso, na verdade, já está pré-determinado essa ação? Ou de fato, até ações pequenas como essa, assim? Tudo, cara, tudo. A gente vive nas palavras de Hofstede, né, que é um gênio disso também, e, bom, na linha da inteligência artificial. Cara, a gente vive um looping, um estado, um loop muito raro, muito estranho, mas é a nossa condição. Eu vou exemplificar para você a impossibilidade. Agora aqui a gente está batendo um papo porra, supostamente excitante para os dois, é, mas pode ser que em determinado momento, determinado viés, você não tenha tanto interesse naquele nível de profundidade eh, que eu adotei. Você não está tão interessado naquilo, aquilo começa a ficar monótono, aquilo começa a ficar extenso demais, profundo demais. Deve ter acontecido aqui em diversos momentos. E o que acontece é que o seu hipocampo, ele vai pegar a sua memória de curto prazo e vai armazenar com mais ou menos força e vai associar a memórias anteriores a uma árvore de significado, de categorias, vai categorizar isso, vai associar também a um estado emocional seu, a uma leitura bioquímica do teu estado emocional, ele vai fazer isso automaticamente, sem que você tenha qualquer poder de decidir isso. Ou seja, nas palavras de Schopenhauer, sensacional isso. Olha como ele definiu isso. Você pode querer, você pode desejar, mas você não pode desejar o que você vai desejar. Você não pode querer o que você vai querer. O que eu quero dizer com isso é que existe uma delicada e fina sequência de eventos que tem como consequência você soltar a caneta. Aquilo vai numa sequência de decisões, mas ela, em última análise, é alheia à sua vontade, embora pareça razoável. Claro, o teu cérebro automaticamente opera pedindo para que você faça sentido. Ele continua, ele está envolvido nesse diálogo com o meu cérebro e você está usando ferramentas da tua vida, da tua memória, dentro das suas características de personalidade, tentando fazer sentido, tentando se expressar, ser bem compreendido. Você está nesse processo. Mas só esse exemplo que eu dei de que você não pode nem sequer escolher o que você vai memorizar, nem com que força você vai memorizar. A sua excitação, por exemplo, se você antes desse contato, você pensou muito sobre esse assunto, você pesquisa muito sobre isso, você vai estar excitado com isso, você vai estar interessado nisso. Mas a maioria das pessoas que eu digo, pô, o livre-arbítrio não existe, o cara, pô, legal e tal. Mas assim, por que exatamente eu não escolhi soltar a caneta? Quais são as comprovações que a gente tem É, disso? é, bom, eu estava exemplificando, por exemplo, como é que o seu armazenamento da experiência, quando você memoriza a experiência, eu estava exemplificando com o caso do hipocampo, eu estava exemplificando que tudo é involuntário. Ou seja, eu estava exemplificando que você não consegue sequer definir o que você vai aprender ou não. Você não consegue definir, você não consegue decidir por conta própria se você vai estar excitado
e, portanto, armazenando, se você vai estar com medo e, portanto, armazenando uma experiência, se você vai estar, por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Existe um papo também por causa da confusão do inconsciente freudiano, eu vou voltar na caneta, é que é mais complexo, preciso, eh, mas só para dar um outro exemplo, a gente tem essa confusão do inconsciente freudiano, que é uma viagem da maionese, mas todo o nosso processamento é inconsciente, todo o nosso processamento é automático. Agora, uma situação por vez vence o que a gente chama de limiar de atenção e fica em primeiro plano, e é aquilo que você tem, digamos assim, que você tem vivo na sua memória de trabalho, é aquilo que você declara estar consciente. Então, aqui nesse papo, eu estou vencendo o seu limiar de atenção, eu estou ganhando, conquistando o seu limiar de atenção, e eu estiver excitando o teu cérebro. Agora, se for uma conversa desinteressante, você vai olhar para o lado, você vai ver uma outra coisa, você vai pensar em uma outra coisa, você vai se distrair facilmente. Mas eu vou pôr um exemplo mais profundo. Você está no carro, dirigindo, aí de repente você olha para a placa do carro da frente e fala, pô, ali o ano que eu nasci, porra, que coincidência, né? Porra nenhuma. O teu cérebro está armazenando tudo, tudo que você está vendo. Todas as placas de todos os carros, todas as placas de todos os estabelecimentos comerciais no meio do caminho, tudo, absolutamente tudo. Todos os rostos, tudo. Que ele deve fazer um filtro, né? Exato. Nada disso vai para o limiar de atenção teu. Até que, na hora que a placa faz um match inconsciente, automático, com a data do seu aniversário que tem significado, ela ganha o limiar de atenção, chama a sua atenção e você olha para a placa. Como uma pessoa que compra um carro novo e começa a observar que tem muito carro do mesmo modelo que ele comprou. Exatamente. Sendo que, na verdade, sempre existiu o mesmo número de carros iguais, só que ele não observou, né? Perfeito. Agora, e Solomon Chereshevsky? Solomon Chereshevsky não conseguia fazer isso. Tudo ia para o primeiro plano. E ele não conseguia viver. E ele sofria com isso. Terrivelmente. Estudado por Luria, por Alexander Luria, no início do século passado. Então ele é um estudo de caso, de uma pessoa que lembrava de tudo o tempo inteiro. Tudo Nossa, isso em deve primeiro ser plano. Absolutamente tudo em primeiro brutal, plano. cara. Brutal. Imagina, cara, pensa, na próximo restaurante que você entrar, pensa o seguinte, você vai estar batendo um papo com os outros, um zum do caramba, você está só conectado naquela conversa. Chereshevsky escutava todas as conversas, porque você está ouvindo, o seu corte auditivo está sendo excitado, você está ouvindo, tudo ficava em primeiro plano. Tudo era em primeiro plano. Bom, então onde é que está o livre-arbítrio dele? Onde é que está o nosso? Se não no automatismo do nosso cérebro botar o que ele quer em primeiro plano. Bom, aqui nós estamos conectados. Você está tentando fazer sentido, mas é uma cadeia de eventos meio lógica. Lembra da questão de William James, consagrada ao presente? Olha só, no imaginamento cerebral, você leva até 4 segundos para saber o que você vai escolher. Eu estou dizendo para você rigorosamente que você é colocado, você está num aparelho de ressonância magnética funcional, tem uma tela e você vai fazer escolhas. E eu sei em até 4 segundos antes de você escolher o que você vai escolher. Onde está o seu livre-arbítrio? Eu sei o que você está escolhendo antes de você escolher. Você não pode dizer que o cara, ele escolheu, mas ainda tem o delay, entende? Da escolha dele. Sei lá. Eu também... É um ótimo raciocínio. Não, mas eu concordo contigo de que realmente não existe livre-arbítrio, mas
há quem vai dizer que existe, sei lá, Eu sei, cara, existe a porque... metafísica ali por trás de tudo e ela que dá a cara É, no martelo eu pra sei, você tomar uma decisão, né? eu sei, é fantástico isso, é fantástico, mas, é, perdão, Depois eu é, queria que você voltasse na caneta, por favor. é muito bem pensado. Você dizer, porra, isso não é um mero delay? É óbvio que os estudos foram, eles foram desenhados para não cometer essa confusão de conclusões, né? Não, pô, é só um delay. Ele já. ah, mas antes, até por conta das limitações metodológicas e de equipamentos, a gente achava que o delay era de 200, 300 milissegundos. Isso era mais razoável. Mas o delay de 4 segundos é outra coisa interessantíssima. Quando você tem a seção dos hemisférios cerebrais, a seção dos hemisférios, você fica literalmente com 2 cérebros. É como você disse, sinistro, né? Eu não sei se Brutal. é brutal, né? Tem um caso, né, que é E bem de fato é, documentado. né? É brutal. Existe uma mulher, num vídeo, ela tentando se enforcar com uma mão e se defender com outra. Você fica literalmente com 2 cérebros. E nós fazemos experimentos entregando só para um hemisfério determinadas perguntas, o outro não fica sabendo e vice-versa. Então, como você faz isso? Você faz isso usando o campo visual, porque os olhos estão cruzados, né, mandando informação para um lado ou para o outro. Bom, você pode fazer isso também com a audição, mandando para um lado ou para o outro. E aí, lembra, o hemisfério esquerdo fala, o direito não. Então, o direito só pode responder com o mouse no computador ou digitando, ok? Bom, aí você chega e pergunta para o hemisfério esquerdo: o que que é isso aí em cima da mesa? Aí ele fala: uma chave. Perfeito. E de quem é essa chave? Ele não sabe, a chave já estava em cima da mesa. O hemisfério esquerdo sempre, sempre inventa uma resposta. Sempre. Sempre inventa. Ele não admite não saber o Meu que responder. Deus, velho. E o hemisfério direito sempre responde seco, só o que sabe. Não sei.